Bem, eu vinha aqui falar da parte profissional minha como provador de vinhos. Mas antes disso, e também pelas pessoas que já passaram aqui, isto fez-me pensar um pouco sobre privilégios e os privilegiados que nós somos. E muitas das vezes, em conferências que ensino sobre testemunho de vida, pergunto às pessoas, normalmente queixamos-nos do que não temos e não nos lembramos do que temos. E atualmente queixar-me-ia de falta de tempo. Há uns anos queixava-me de falta de trabalho e hoje em dia é ao contrário. E portanto, o convite que vos faço também é pensar quais são os recursos que têm e que não se lembram e que não nos lembramos que somos uns privilegiados. Um deles, óbvio, para vocês será, e não sei se alguma vez se sentiram gratos disso, é que têm mobilidade e eu não tenho. Mas quantas vezes é que pensam que são os privilegiados por terem mobilidade? Ou por outro lado, e hoje estamos a falar dos sentidos, o Zé Luís já foi embora e esteve a falar como da ausência dos sentidos. Eu vou falar de um sentido que tenho e que me sinto um privilegiado de ter, que é o olfato. Mas a visão, a audição, o olfato, o paladar, o meu tato está alterado, mas o vosso não. Quantas vezes é que nos lembramos dos privilégios disso? E quantas vezes é que nos queixamos de coisas muito menores ou achamos que a nossa vida não é feliz ou não vale a pena por coisas muito menores? Bem, se calhar disse o mais importante agora, porque agora vou passar para algo um bocado mais técnico. Portanto, parte do meu trabalho é ser provador de vinhos. Eu gosto tanto do que faço que até digo que o faria sem ninguém me pagar, mas como o meu chefe não sabe, continua a pagar-me. Ele atualmente já sabe, mas continua-me a pagar. Provo atualmente, já provei 4 vezes mais do que isso, provo atualmente 2.000, 3.000 vinhos por ano, exatamente. Não os bebo, que senão já tinha a cadeira toda esmorrada. O meu fígado já estaria provavelmente num Instituto de Medicina Legal ou a fazer um foie gras que o Tiago falou. Mas, portanto, é provar. Mas, em relação a ser provador e a ser a melhor profissão do mundo, na minha opinião, como disse, a melhor profissão do mundo, mas eu acho que cada um tem coisas ótimas nas suas profissões. E, por vezes, os provadores de vinhos são, para algumas pessoas, uma espécie de super-herói. E há o Batman, há o Homem-Aranha e há o provador de vinhos, que acerta em castas, que acerta em anos e por aí fora. Claro, com algum treino isso consegue-se fazer. Mas será que nós temos sentidos especiais? Será que o nosso olfato é melhor do que o olfato da maior parte das pessoas? O paladar será melhor do que o das outras pessoas? E eu dou aulas também e já passaram pelas minhas mãos algumas centenas de alunos e o que eu acho é, não, a maior parte das pessoas tem os sentidos normais. Depois, com um pouco de treino, acabam por conseguir desenvolver o sentido, acima de tudo, do olfato e ser capazes de cheirar que vem um cão Fox Terrier a 500 metros de distância. Mas fora isso, quer dizer, fora esta capacidade de ter um bocado mais sensibilidade, será o normal. Para mim, a maior ferramenta de um provador é a memória olfativa. O que é isto, a memória olfativa? É a nossa capacidade de armazenarmos e de nos lembrarmos dos aromas, dos sabores que já sentimos. E isso é que é qualquer coisa que é treinada e isso é que acaba por ser a nossa ferramenta de trabalho. Normalmente esta memória olfativa começa quando nós ainda somos muito novos. Em criança, nós lidamos com o mundo através do olfato. A partir do momento em que pomos de pé, começamos a lidar com o mundo através da visão e mais tarde, depois através da comunicação oral. Por isso é que muitas das vezes as nossas memórias olfativas são de os doces da casa da avó ou os cheiros do sítio onde íamos passar férias. E acho que é uma pena que não consigamos ou que não nos lembramos de praticar
a memória olfativa e com isso ter acesso também a esta parte do mundo que é tão belo. Os provadores utilizam algumas palavras estranhas, como a destringência ou umami. A destringência, a maior parte das pessoas se calhar já ouviram, se calhar sem saber o que é que quer dizer, mas fala-se este vinho tinto, com cor rubi, aroma a frutos vermelhos, frutos do bosque, e leves notas amadeiradas, encorpado e levemente adstringente. O que é isto, a adstringência? A adstringência é a sensação que temos quando comemos um diospiro verde ou uma banana verde, que ficamos com a boca seca, ou então os ingleses dizem quando trincamos um saco de chá. Eu acho que nós temos o bom gosto de não andarmos a trincar o saco de chá para saber a que é que aquilo sabe, mas é a adstringência. E isto não é nada mais, nada menos do que uma reação de um composto que existe nos vinhos, que se chama taninos, que coagula as proteínas da saliva. Por isso é que ficamos com a boca seca e sem saber, e portanto, e aí está a adstringência. Outro palavrão que não é utilizado no mundo dos vinhos, mas que devia ser uma palavra tão conhecida para nós como ácido, doce, salgado e amargo, é o umami. Porque na língua só temos a capacidade de detectar estes 5 sabores. E o umami, o que é? Foi descoberto por um japonês chamado Ikeda há mais de 100 anos, apesar de não fazer parte da nossa cultura, e é um sabor que existe nos caldos de carne, existe nos queijos, que existe nos cogumelos, que existe imenso na comida chinesa, que existe nas algas de sushi. Portanto, é qualquer coisa, um adocicado salgado quase. E este umami também faz parte do que temos, dos recursos que temos e que não são aproveitados. Muitas vezes perguntam-me, epá, tu estás a falar do vinho ou és poeta? Bem, existem aromas, quando estamos a falar, por exemplo, de aromas florais. Existem aromas que existem, por exemplo, na violeta, que se chama beta-ionona, e que existe no vinho. Existem aromas que existem na rosa, por exemplo, 2-feniletanol, que existem no vinho, e por aí afora. Portanto, nós normalmente, a descrevermos um vinho, estamos a falar de aromas que existem em plantas, frutos, vegetais, seja o que for, noutros locais da natureza. Lembro-me quando estudei em Bordeaux de nos darem um cheiro a cheirar que era o suor a cavalo. Eu nunca tinha cheirado um cavalo a suar e, portanto, pronto. Curiosamente, mais tarde, estive ao pé de um cavalo suado e pensei, isto realmente cheira a suor a cavalo. Portanto, foi ao contrário para mim. Mas, portanto, isso existe. Mas, por outro lado, será que os provadores não se enganam? E para falar disso, vou-vos contar uma história, ou 2 histórias. A primeira é uma amiga minha, e isto é um copianço. Utilizem-no para fazer uma grande figura quando estiverem a provar vinhos. Esta minha amiga dizia, Bento, eu já sei como é que tu fazes. Vinhos amarelos, frutos amarelos, vinhos vermelhos, frutos vermelhos, vinhos castanhos, que são os tawnies, vinhos de Porto Velhos, frutos castanhos. E não é que ela tem razão? Portanto, quando estiverem a provar um vinho branco, vocês falem de aromas a citrinos, falem de aromas, e aí podemos falar de limão ou da lima, falem de aromas a frutos de árvore, e aí podemos falar do pêssego, podemos falar da maçã ou da pera, ou falem até de aromas a frutos tropicais. Já tivemos aqui as bananas, ou então ananás. Funciona e é verdade porque existem esses aromas nos vinhos brancos. Nos vinhos tintos podem falar dos frutos vermelhos, que é o caso da framboesa, da cereja, que também podia ser um fruto de árvore, ou do morango, ou dos frutos pretos, que é a amora ou mirtilo. Os frutos castanhos dos vinhos Porto Velhos são os frutos secos, avelã, noz, amêndoa. Mas também podemos falar de café ou de caramelo, que tem cor castanha. Bem, houve um investigador que achou isto um pouco estranho e, portanto, lembrou-se de investigar. Será que são sempre mesmo assim os aromas ou os provadores dizem sempre a mesma coisa? E o que fez foi corar um vinho branco como se fosse um vinho tinto. E o que aconteceu? Os provadores descreveram o vinho branco corado de tinto como se fosse um vinho tinto. Portanto, enganamos-nos e o que eu acho é que é o seguinte, como provador, a primeira grande lição a ter é a humildade. Perceber que podemos ser enganados, que temos que estar atentos, que temos que estar sempre a aprender.
E para terminar, vou-vos falar de uma pergunta que era a pergunta mais clássica que me costumavam fazer quando eu acabava de fazer conferências sobre vinhos ou provas de vinhos. Olha, eu tenho lá uma garrafa em casa, quando é que eu a devo abrir? E eu pensava cá para os meus botões, bem, isso já devia ter sido aberto há 30 anos, mas e agora o que é que se vai fazer? Isto faz-me pensar no seguinte: se não há um dia no ano, em 365 dias no ano, em que tenhamos um dia especial, para ser celebrado de uma forma especial, para abrir a garrafa de vinho, ou para vestir a roupa especial, para estar com as pessoas especiais, é porque alguma coisa vai mal na nossa vida. E, portanto, deixo aqui um convite para celebrarmos a vida e sabermos vivê-la. Muito obrigado.